paz do Senhor, meus irmãos, nosso canal do YouTube. Estou aqui mais uma vez nessa noite para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida e que o Senhor possa falar ao seu coração através do louvor e através da sua palavra. Em nome de Jesus, vamos começar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor da glória que fale ao seu e ao meu coração, que eu venha desaparecer e que Jesus venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez, não para aparecer, Senhor, mas que o Teu nome venha aparecer, Teu nome venha ser glorificado, Teu nome venha ser exaltado, que a Tua palavra venha alcançar esses ouvintes que estão me ouvindo nessa noite, que venha fazer guarida ao seu coração, que possa trazer entendimento e conhecimento do Teu amor, do Teu perdão e da Tua palavra, em nome de Jesus, aquele que vive, que reina para todos sempre. Amém. Vamos louvar o hino, falando do amor dele, do perdão que ele fez por nós. Nós temos que fazer também. Perdoar é muito mais que estender a mão, é dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é como se um olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na simplicidade de um olhar. Se eu te machuquei, eu reconheço que eu errei, só agora percebi o quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, vou conhecer a força de um perdão. Se eu te machuquei, eu reconheço que eu errei, só agora percebi o quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, vou conhecer a força de um perdão. Jesus é a força do nosso perdão. Jesus é a força desse amor. Nessa noite eu quero te trazer uma reflexão da parte de Deus, mostrando aqui na Bíblia Sagrada que Jesus, ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A palavra de Deus, lá no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 29, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse ele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o testemunho de João Batista acerca de Jesus, e esse é aquele do qual eu disse, João disse: após mim vem um homem ou um varão que é antes de mim, porque foi primeiro que eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vi descer o Espírito Santo, sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão Cordeiro nós conhecemos desde o tempo de nosso pai Abraão, desde o tempo dos patriarcas. Abraão é aquele homem lá no capítulo 22 de Gênesis, é aquele patriarca que Deus chama de pai da fé, o pai de muitas nações. É aquele homem que foi conhecido pela sua fé. Quando Deus criou o mundo, ele criou com um propósito que era para que o homem não pecasse, mas o pecado afastou o homem de Deus, separou o homem de Deus, separou o homem da aliança que Deus tinha preparado. Mas Deus resolveu, através de Jesus, fazer uma nova aliança. Deus começou a demonstrar esse amor através dos seus filhos, começando pelo Abraão. Quando ali no capítulo 22 de Gênesis, Deus começa a mostrar a salvação que vinha, aleluia, simbolicamente daquele cordeiro que estava ali no filho de Abraão, chamado Isaque. Quando nós abrimos ali, Deus pede a um pai, a Abraão, o seu único filho, para que ele sacrifique seu filho para ele. Isso como prova de amor ao seu Deus, como prova que Isaque não era maior do que Deus. Mas eu quero te dizer que não era Isaque. Aleluia. Isaque era só uma ponte. Isaque está apontando para a plenitude dos tempos, apontando para o Filho de Deus, para o próprio Jesus. Para o próprio Jesus que viria na plenitude dos tempos, segundo os profetas revelados, e o profeta messiânico Isaías vai falar dele e do seu sofrimento. Abraão estava ali pronto para entregar o seu filho. Nem Abraão estava entendendo o plano de Deus, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está preparando, Deus sabe o que estava fazendo. No capítulo 12 do Êxodo, Deus mais uma vez se revela. O povo estava há 425 anos no Egito, escravo de Faraó. Deus agora vai chamar um homem, um libertador, que é uma tipologia de Jesus, de profeta, e não houve outro homem como esse que falava com Deus face a face, pois seu nome era Moisés. Esse homem agora é chamado para libertar o povo da mão de Faraó. Ele é um tipo Cristo, libertador de Israel, mas ele é uma tipologia de Cristo, era Moisés. Aquele homem que ia diante de Faraó, para que Deus libertasse, para que Faraó libertasse o seu filho da escravidão. Naquela noite, ali no Egito, Deus
manda que Moisés celebre a Páscoa, a primeira Páscoa, significa a saída, libertação do seu povo da escravidão. Eu quero abrir um parênteses aqui, meu irmão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Não é lugar onde nós estamos comemorando como comendo peixe, porque era comemorado para comer o cordeiro. Não era local de estar comendo ovo, nem trocando presente. Havia uma coisa maior aqui. Havia o sacrifício de um homem que estava morrendo na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, por nós. É um memorial. Quando Jesus de nascer, fazer isso em memória de mim, ele estava lembrando a igreja, o sacrifício crucial na cruz do Calvário. Trazendo a memória. Muitas vezes estamos ceando na igreja, estamos ceando por cear, estamos indo por ir. Mas na hora da ceia, muitos não se lembram, fazer isso em memória de mim, porque ele está dizendo que vai ser feito aqui, mas lá em cima também vai ter uma única ceia, com um único povo escolhido e separado pelo Senhor. Está lá em Apocalipse. Moisés ali é chamado, é intimado para libertar aquele povo. E naquela noite Deus ia mandar a última praga, que era o anjo da morte, que ia matar todos os primogênitos que estavam no Egito. Mas o povo de Israel, ele não ia tocar, porque Deus deu a ordem que comesse, pegasse ervas amargas, pão sem fermento nenhum, ou levedado, e pegasse um cordeiro e dividisse com uma família, 3 famílias, mas ele mandou que cada família, aleluia, ao sacrificar o animal, o sangue eles ia passar no umbral das portas. Era o sangue do cordeiro. E aquele sangue simbolizava o sangue de Jesus. Porque o anjo passaria pelo Egito, mataria todo o primogênito do animal, a criança dos egípcios, ou dos egípcios, mas não tocaria no povo de Deus, nem o povo de Israel. Aquele sangue simbolizava o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Na plenitude dos tempos, essa palavra ela começou a se cumprir. Deus começou a levantar os profetas. Deus começou a levantar os homens de Deus para concluir o plano divino que ele queria. Na verdade, o que ele queria não era sacrifício de animal mais, porque muitos animais estavam sendo sacrificados. Mas eu creio também que Jesus decidiu, aleluia, dar um basta no pecado da humanidade. Eu creio também que Moisés era uma figura de Deus, que Abraão era uma figura de Deus, que Isaac, que Jacó, que José, que Elias, que Daniel, que Eliseu, mais de um se comparava a Jesus. Aleluia. Ele era o Filho, aleluia, o único que não tinha pecado. Isaías vai dizer no capítulo 53, falando desse homem também, e desse homem que verdadeiramente ele vinha para morrer na cruz do Calvário, esse cordeiro. Há 600 anos atrás, ele vai dizer: quem deu crédito a essa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui submergido como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, ou seja, para Jesus, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado entre os homens, como um homem de dores, experimentado no sofrimento, e um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aleluia. E levou sobre si. E nós repudiamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, nosso pecado. E moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Isaías está aqui profetizando sobre o Messias, sobre o ungido, sobre o Senhor da glória. João Batista agora também é chamado, lá no Novo Testamento, é aquele profeta maior nascido de mulher, que é escolhido do ventre, nasce de uma mulher estéril, um chamado para ser sacerdote, que seu pai era sacerdote, mas um chamado diferente, para endireitar o caminho do Senhor. Por isso que muitos não entendem, ele é o maior profeta nascido de mulher, porque todos os profetas queriam ver o que ele viu, queriam tocar no que ele tocou, e porque ele tem o privilégio não só de batizar, mas de preparar o caminho do Senhor. Ele preparou o caminho do Senhor, ele preparou tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para que se cumprisse a palavra. Mas naquele dia ele teve uma surpresa. Ele não estava falando aqui de uma coisa que ia ser boa, porque agora João Batista ia ali, seu ministério ia encerrar ali, porque na plenitude dos tempos Jesus chegou. Jesus estava chegando para se cumprir a palavra que foi escrita pelos profetas, pelos antigos. A Bíblia diz que ele estava ali batizando no Jordão. E de repente ele viu Jesus que estava na fila, aleluia, esperando para ser batizado. E ele clama com alta voz dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo as palavras: esse aí é o que Moisés mostrou, é o que Abraão profetizou com o sacrifício do seu filho, é o que Isaías viu ele indo para a cruz, é o que Isaías viu no capítulo 9 o seu nascimento, o 53 viu o seu sofrimento. Esse aí não é aqui a morte do animal, não é o cordeiro do animal, porque o sangue do animal não purifica ninguém, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus que estava naquela fila. Ele estava chamando agora a atenção maior para Jesus. Ele disse: eu batizo com água para arrependimento, mas no meio de mim, entre vocês, Jesus já havia nascido. Aleluia. Há um varão ou a um homem que eu não sou digno de soltar nem a correia das suas sandálias. Meu irmão, quem trouxe esse negócio aqui de Semana Santa foi os portugueses, a Igreja Católica. Trouxe a tradição de comer o peixe, o bacalhau. Não adianta se santificar somente uma semana. Nós temos que ser santo todo dia, porque a palavra diz: ser de santo, porque eu sou santo. Não adianta estar de bem naquele dia, para no outro dia estar pecando. Jesus é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Não adianta viver uma falsa comunhão naquele dia. Não adianta estar só reunido de família naquele dia e depois, aleluia, está tudo em guerra. Ele veio para morrer na cruz. A cruz, horizontalmente falando, era unir a Deus falando com o homem diretamente, mas verticalmente significa Deus se reconciliando com esse homem de novo em Jesus, pela sua morte. A morte de Jesus foi a minha morte, foi a tua morte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vai ser Bolsonaro. Bolsonaro pode ser usado para a glória dele. Não vai ser o vice-presidente Mourão, João Mourão. Não! Não vai ser as autoridades do Exército, a Marinha Aeronáutica. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Não ensina o teu filho comprando ovo de Páscoa para fazer a vontade dele. Compra ovo de Páscoa. Não é pecado não. Mas fala para ele o verdadeiro sentido da Páscoa. Fala para ele que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para ele, fala para ela, ensina a criança a palavra de Deus. A Páscoa é uma passagem para uma vida nova, para uma coisa nova que Deus vai fazer na nossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.